comigo? Ok. Vamos lá. Meus irmãos, finanças é um assunto importante? Sim, sim. Nós vimos aqui que a palavra oferta aparece na Bíblia aproximadamente 500 vezes. E se nós formos somar contribuição, sacrifício e a palavra ofertas, nós vamos ter mais de 1000 menções ao longo de toda a Bíblia. Então, se a Bíblia dá tanta ênfase para esse assunto, nós também precisamos nos preocupar com isso, porque, infelizmente, muitas igrejas, ou melhor, muitas empresas têm feito um desserviço, ensinando mentiras e distorcendo esse assunto nos púlpitos das suas comunidades. E o nosso papel, então, é falarmos sobre o jeito certo. A gente já fez muitas denúncias aqui, mas ficou faltando, e nós fomos cobrados por isso, falar, então como é que nós temos que lidar com essa questão? Depois que nós combatemos tanto, chegou o momento, e nós estamos muito contentes de poder ver aqui um número expressivo de pessoas. Nós iniciamos aqui uma série nova de estudos, que leva o título de Construindo Juntos. Nós estamos analisando uma história muito especial, que aconteceu na época do reinado de Davi. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós temos uma narrativa de como um grande problema, uma grande necessidade foi suprida coletivamente pelo povo. E aí, todo esse projeto nasceu-se da necessidade de ter um lugar para que o povo de Deus tenha como referência para cultuar a Deus. Sempre foi necessário existir um ponto de encontro, por assim dizer. Começando desde Abraão, Isaac e Jacó, eram construídos, por mais que ficava bem barata essa construção, altares, pedras sobre pedras, que eram o local onde acontecia talvez o culto familiar e eram oferecidos sacrifícios a Deus, um ponto de encontro. Depois disso, o povo viu que seria necessário algo mais sofisticado. Deus entrega um projeto de uma construção mais elaborada, o tabernáculo, que muitos de vocês conhecem bem, os detalhes, todas as etapas, todos os processos que envolvia ali. Era uma espécie de tenda móvel, que o povo de Israel montava, ficava um determinado período no local, depois desmontava, ia para outro, montava, e assim sucessivamente. Deus simbolicamente habitava nesse local, e o povo se reunia então para entregar as suas ofertas, para entregar os seus sacrifícios e ter um momento de comunhão com Ele. Isso foi o que nós fizemos quando nós chegamos aqui também. Primeiro a gente ficou incomodando pra caramba o Lindomar, a gente ia para a casa dele quase toda semana, aquele monte de menino e pãozinho com carne caindo no chão, mas depois de um certo tempo, conseguimos um grupo grande, consolidado, e nós então alugamos um salão. Você tem umas feras aqui, ó. Eliseu, Ronaldinho, a Duda, Thalita, olha o Tafes aqui, ó. Cadê o Michael? Cabeça baixa, é ele? Que isso, que beleza, memórias aqui, ó. Essa foto é especial. Alugamos, o negócio foi dando certo, as pessoas foram aumentando, nós falamos, vamos construir. Então nós chegamos a esse prédio que nós temos aqui. Com isso em mente, com essa preocupação em mente, Davi ficou incomodado. Um certo dia ele falou assim, gente do céu, eu moro num palácio, ó, alto padrão, feito toda no cedro, bonito. Tem uma vista assim, ó, eu vejo o reino inteirinho. Eu mandei fazer um riacho com as pedras, pus aqueles peixes coloridos que tem no Parada Bonita, uma beleza. E ao mesmo tempo, aonde que está a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus? Ele fala assim, eu estou aqui muito bem protegido, estrutura extraordinária, a Arca da Aliança está numa tenda, não está certo isso. Eu preciso fazer algo para resolver esse problema, essa deficiência aqui, por assim dizer, que o nosso reino tem. Deus precisa de um cuidado melhor, precisa de um local, o povo dele precisa de um local como referência para cultuar esse Deus. Então nós chegamos à leitura, eu quero ler com os irmãos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 1 até o 8. Nós vamos fazer a leitura e revisar, por amor daqueles que não estiveram aqui no nosso último encontro,
quais foram as lições que nós já tivemos contato desde o nosso último encontro aqui. Capítulo 29, verso 1 até o 8. Diante dessa necessidade, olha o que acontece. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra, a construção do templo, é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que eu já preparei para o santuário. 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, todos os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas a trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Somente até aqui, amém? Que Deus possa mais uma vez nos guiar enquanto nós analisamos essa passagem tão especial. Eu dividi em 3 etapas principais essa passagem. A primeira delas tem 6 lições, que foi a ação, o exemplo, a influência de Davi ao ter essa iniciativa e conduzir o povo a se envolver. E nós vimos então, em primeiro lugar, que ele olha aquela necessidade e ele não foge, ele não diz assim: isso vai dar trabalho demais. Não, quer saber? Eu já fiz tanta coisa por esse reino, já ganhei um tanto de terra, já construí sacerdote, levita, os tocadores de instrumento. Deixa para o rei que vem depois, ele corre atrás disso, é tão difícil juntar recursos, vamos deixar para outro. Ele não faz, ele ataca, ele mostra aqui a sua proatividade, ele tem iniciativa e enfrenta essa necessidade com coragem, convocando o povo e mostrando o caminho que eles deviam percorrer. Em segundo lugar, nós aprendemos que ele conhecia muito bem qual, no fim das contas, era o alvo daquelas ofertas, quem era o beneficiário primário, quem era o receptor primário de tudo aquilo que estava sendo levantado. Ele diz: essa obra é grande porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. E ele fala isso, mesmo sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E nós aprendemos então que se o nosso foco ao contribuirmos estiver em pessoas, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer, porque pessoas são falhas, nos decepcionam, têm ideias diferentes dos projetos que a gente tem, e por isso nós vamos às vezes classificar que elas não merecem a nossa ajuda, não merecem o nosso auxílio, não merecem a nossa contribuição. E muitas vezes pode ser que algum projeto que você vai financiar, que você vai contribuir, você nem vai ser beneficiado com aquilo. Nós citamos alguns exemplos. Então, parece que não faz muito sentido se envolver, já que eu não vou ser beneficiado. Então Davi diz: espera, no final das contas nós seremos beneficiados, mas é para Deus essa obra. Essas ofertas estão sendo levantadas
para Deus. Em terceiro lugar, esse homem nos dá uma aula de desprendimento. Ele não é avarento, ele não é egoísta. E observe que ele diz, depois de já ter levantado fundos do país, recurso público, ouro e prata particulares que eu tenho, eu dou para o templo de meu Deus. Além de tudo que eu já preparei, todas as emendas parlamentares que eu já consegui, eu quero dar do meu. Eu quero passar do meu patrimônio, eu quero ofertar do meu dinheiro. Não preciso fazer isso. Eu não sou obrigado, mas eu quero. Compartilhar para Davi não era um problema, dividir para Davi não era um peso. E nós aprendemos aqui de uma forma muito especial. E por último, no nosso último encontro, nós vimos que ele não age sozinho. Observe, convoca. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar? Nós aprendemos que todos na nossa comunidade precisam ser treinados. Ah, mas a igreja X tem lá uma ou duas famílias muito ricas. É eles que pagam tudo. Nós falamos aqui que tem locais que nem tem uma caixa como essa, porque existem as pessoas que bancam tudo, que pagam tudo. E o que acontece quando essas pessoas partirem desse mundo? Não são eternas. Quando elas se mudarem, quem é que vai cuidar da manutenção, das necessidades, das despesas da igreja? Davi sabia que ele não era eterno, e por isso ele coloca essa semente no coração do povo. Ele envolve o povo, ele pega na mão do povo e os ensina com o seu exemplo, envolvendo as pessoas. Isso foi o que nós vimos até aqui. E agora, hoje nós vamos ver pelo menos mais 2 acertos, hoje um pouco mais objetivo, nos ajudando a caminhar em direção à excelência nesse assunto. Eu sou muito feliz com a nossa igreja em relação a essa questão, mas com certeza nós podemos melhorar, talvez nem seja valores, mas convicções. Às vezes nada vai mudar no final dessa série, você vai continuar agindo da mesma forma, com as mesmas quantias, mas talvez você vai passar a fazer isso de um jeito mais correto ainda, pensando nas nossas motivações, nas nossas intenções. Amém? Quinta lição que nós aprendemos aqui com Davi. Será que todas as pessoas que se envolveram, que foram convocadas, ofertaram o mesmo tipo de item? Não. Será que ofertaram o mesmo valor? Não. Nós aprendemos aqui, olhando do verso 7 ao verso 8, que Davi contempla, que Davi ensina o princípio da proporção. Cada pessoa, de acordo com a sua realidade, iria contribuir. Obviamente, nem todos poderiam ajudar com o mesmo item, nem com o mesmo valor. E por isso nós vemos aqui que houve uma grande variedade. O texto diz que alguns levaram ouro, outros levaram prata, outros levaram bronze, outros levaram ferro e outros ainda levaram pedras preciosas. Viu a diversidade? Viu só como a variedade aqui é muito grande? Eu fiz uma cotação aqui ontem à noite, para a gente ter uma noção do quanto variou a oferta de um indivíduo para o outro. 1 quilo de ouro, de acordo com a cotação da Spot, fresquinha, R$800 mil. Esse mesmo quilo de prata, a gente já tem uma queda muito brusca, R$14 mil. Esse mesmo quilo de bronze, R$40, barato, baixou muito, né? E ainda ferro, o mesmo quilo, aproximadamente aí R$5. Cada oferta representava um valor diferente, de acordo com a realidade de cada um. E observe que esse princípio, ele vai permear toda a Bíblia. Todos os exemplos, vários exemplos que nós vamos encontrar, tanto no Antigo como no Novo, vão seguir esse mesmo padrão de proporção. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns desses exemplos.
O tabernáculo que nós falamos nos dá uma lição maravilhosa. Eu quero que você abra aí comigo, Êxodo capítulo 35, verso 4 até o verso 9. Ele estava só com aquele altar de pedrinha, né? Barato, rústico, acessível. E agora vem uma convocação para fazer um negócio mais sofisticado, um negócio mais organizado, mais completo. E observe como é que Moisés aborda o povo. Escute isso com atenção. Êxodo 35, verso 4 até o verso 9. Moisés disse a toda a congregação: essa é a palavra do Senhor que ele ordenou: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. O que está acontecendo aqui? Vamos juntar os recursos. Ah, eu não posso levar ouro. Leva prata. Não, não posso levar prata. Bronze? Não, não posso levar bronze também. Não, se você não pode levar bronze, então fala o seguinte: leva um pedaço de pano. Nós lemos. Não, também não posso levar pano. Então leva madeira, não é possível. Sai para a floresta, vai para o meio do mato aí, arruma um machado afiado, mas se envolva, contribua de acordo com a sua condição. Novamente nós vemos esse padrão, uma diversidade de opções para que cada um, como nós lemos, de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que tem, pudesse se envolver e pudesse ajudar. O tabernáculo foi construído dessa maneira. Temos mais exemplos? Temos. Quando Deus está instituindo os rituais para que o povo tivesse um comprometimento ou um esclarecimento sobre como eles deviam lidar com as ofertas, observe o que Deus ordenou. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, o quê? 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma como oferta por pecado e outra como holocausto. Aqui a gente não tem uma obra específica, como é o caso do templo que nós estamos estudando, nem como o tabernáculo, mas da metodologia que Deus criou para que o povo tivesse uma consciência do seu pecado, o custo que o pecado deles iria colocar sobre eles, por assim dizer. Então, cada indivíduo tinha que apresentar algum tipo de sacrifício, um animal inocente, não tinha nada a ver com o problema desse israelita, mas tinha que morrer. Existia um desembolso desse animal, e esse animal era morto, dando essa noção do custo, do preço, das consequências do pecado. Parte dessas ofertas que eram apresentadas pela culpa do pecado, ao mesmo tempo que tinha o intuito de dar essa consciência correta e chocante do pecado, tinha o intuito de sustentar quem? Os açougueiros, o pessoal que matava os animais, cuidavam, os levitas, os sacerdotes, que cuidavam da limpeza, que cuidavam de repartir os animais, que cuidavam da ordem no ambiente de culto, no ambiente de adoração de Deus. Parte dessa oferta, parte desses animais eram consumidos, eram utilizados para a alimentação, para o sustento desses homens. E a outra oferta que aparece aqui, o holocausto, aí esse não, esse era totalmente queimado. Mas observe que Deus está colocando diante deles possibilidades. Não existe aqui uma imposição. Talvez você está pensando, Eliezer, mas o pessoal lá de Israel, não era todo mundo da pecuária? Todo mundo não tinha um gadinho, uma ovelha, um boi? Será que não tinha condição? Não, nem sempre. Nem todos tinham condição de ofertar um animal inteiro, sempre que existiam esses momentos de oferta de culto. E por isso, Deus diz:
Ok, você não pode tocar no seu rebanho, ou você talvez nem tenha um rebanho, você trabalha para o seu irmão, tem uma alternativa mais fácil. Pega aí a sua funda, pega aí a sua atiradeira e caça. Eu vou aceitar também a sua contribuição, não vai te custar nada, só o seu esforço. E talvez se hoje a gente estivesse aceitando rolinha aqui, a gente ia se dar bem, né? Tem um pessoal bom de mira aqui, o Elias, o Alerson, nós já caçamos muito, né, Alerson? Ele me ajudou bastante com o estilingue, né? Aquelas gomas de fazer injeção na gente. Seria fácil. Deus está concedendo esse princípio da proporção. Não posso levar a cordeira, não posso. Você pode contribuir com um par de pombas ou de rolinhas. Esse princípio também se estendeu ao Novo Testamento? Sim. Atos capítulo 11, verso 29, nós temos mais um episódio onde isso acontece. Lucas registra um episódio onde os irmãos, os cristãos da Judéia, por conta das guerras constantes que aconteciam ali naquela região, estavam passando dificuldade financeira. E aí então chega um tempo ainda mais sombrio, onde uma fome mundial bateu na porta deles. O texto diz no capítulo 11 que um profeta prediz e diz: olha, vem aí uma fome global, vai pegar todo mundo. Despertados por essa necessidade, os cristãos lá de Antioquia decidem então se mobilizar para enviar uma oferta, para ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando literalmente fome. E eles enviaram essa oferta através de Paulo e Barnabé. Qual o critério utilizado? Cada um conforme as suas posses, proporcional àquilo que você tem, proporcional àquilo que está disponível para ser compartilhado. Algum tempo depois, um novo projeto foi criado. Esse povo passava muito perrengue. Tem 3 episódios que eles têm que receber a oferta de outros locais. Aqui nós temos outro. 1 Coríntios capítulo 16, Paulo está mobilizando os irmãos da Macedônia, está falando com a cidade de Corinto, e ele diz: cada um de vocês separe uma quantia, como? Conforme a prosperidade de vocês, conforme a condição financeira atual de vocês. E não faz isso em cima da hora não, vai juntando isso aí devagarzinho, com antecedência, para que quando eu for, isso já esteja pronto, e não precisa acontecer aquela correria, fazer essas coletas aí em cima da hora. Mais um episódio. Um terceiro caso, o critério se manteve. Novamente, uma nova oferta está sendo levantada aqui, e o critério permanece o mesmo. Segunda carta aos Coríntios, agora capítulo 8, verso 12. Ele diz assim: se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem. E aqui nós ficamos maravilhados, né, com essa palavra de conforto, por assim dizer, que nós recebemos, porque talvez você se sinta inferior, talvez você se sinta envergonhado de olhar para o seu saldo, de olhar para a sua carteira e dizer: poxa, eu só posso ajudar com 10, eu só posso ajudar com 20 reais, isso aqui nem faz diferença. O que nós estamos aprendendo aqui é que a expectativa de Deus é que você faça exatamente isso. É o que você tem condições de fazer? Faça, independentemente de quanto ou como o seu irmão do lado esteja se portando em relação a essa questão. Eliezer, você está andando em círculos aí, rapaz, eu já entendi, né? Porque tantos exemplos. Mais uma vez, porque infelizmente, por mais óbvio que seja esse princípio, e eu falo especialmente a você que está nos acompanhando pela internet, existem muitos movimentos religiosos que não seguem esse princípio da proporção. E nós vemos líderes e pregadores mercenários utilizando esse livro, utilizando o seu poder de manipulação para distorcer, para enganar e para explorar as pessoas. É isso que nós vemos acontecendo todos os dias, fazendo o oposto do que está acontecendo aqui. Eu já compartilhei com alguns o exemplo da Aninha. Eu conheci a Aninha ali em Ribeirão Preto,
E depois de falar em uma outra passagem sobre esse mesmo assunto, ela me procurou e disse: irmão, é desse jeitinho que você falou aí. Eu frequentava a Igreja Universal. E eu entrava naquelas campanhas tudo, aqueles negócios tudo lá que eles faziam, até o dia em que todos os recursos que eu tinha, o dinheirinho que eu tinha guardado, acabou. Sabe o que eu comecei a fazer? A lavagem cerebral é tão grande, a manipulação era tão grande, ela disse assim, palavras dela: quando o meu dinheiro acabou, eu comecei a penhorar as minhas joias, a única coisa que sobrou, para conseguir empréstimo e continuar financiando esses bandidos, esses criminosos que estão utilizando a fé para enganar as pessoas e conseguir lucro desonesto. Não é isso que nós aprendemos aqui. A grande conclusão que nós podemos chegar diante dessa lição que nós estamos aprendendo sobre proporção é que Deus espera e aceita o que nós temos. O que nós temos, Ele aceitará. Independente de valor, independente de qualquer detalhe, o que nós temos será aceito por Deus. Ele nunca vai exigir de você aquilo que você não pode dar. Ele não é como os governantes do nosso mundo que oprimem, que exploram, que sugam. Ele não é. Eliezer, tem algum exemplo recente, não? Nós falamos aí de Antigo Testamento, né? Falamos de coisa do Novo, mas que já foi uns 2000 anos. Não tem um exemplo assim mais claro, mais vivo dessa questão da proporção? Temos um exemplo. Vamos pensar no projeto da Van que nós realizamos. Um alvo grande, né? Um alvo ousado, onde muitas pessoas dessa igreja se mobilizaram. Preste atenção nesse dado. Existem pessoas aqui que estão contribuindo para esse projeto com R$20 por mês, ok? R$20 por mês. Ao mesmo tempo, existe uma família aqui que sozinha contribuiu com R$12.000 para esse mesmo projeto. Normal. Compatível com a realidade. Está tudo certo em existir essa variação. Porque cada um de nós temos as nossas diversidades. E se eu for ficar olhando para o meu irmão do lado, esperando talvez ter a condição que ele tem para me envolver, para fazer, quando é que eu vou fazer? Talvez nunca. Talvez nunca Deus me dê a mesma graça que tem dado a ele. Um exemplo mais da nossa realidade aqui. Então, independente de valor, nós estamos com a ênfase aqui no gesto, no ato, e está tudo bem. Sim, nós falamos isso na nossa primeira mensagem, no tópico onde ficou evidente que a oferta é para Deus e não para as pessoas, porque tem muita gente que nunca nem vai andar na van, a pessoa tem um carro 2025, 26, mas ela contribuiu. Então, esse é um destaque muito importante. Eu quero concluir esse primeiro ponto aqui, essa primeira lição, com um alerta. O mais comum, preste atenção nisso, o mais comum é que a gente tenha desvios disso daqui em relação aos exemplos que eu falei aqui, onde pessoas estão exigindo mais, ok? Mais do que nós realmente podemos ajudar, mais do que nós realmente podemos contribuir. Mas o oposto pode acontecer. O oposto também pode ser realidade em alguns casos. Eu explico. Às vezes Deus está nos abençoando de uma forma muito especial. Às vezes, por mais que nós não mereçamos, Ele está nos fazendo prosperar. E nós não estamos contribuindo de forma proporcional a essa prosperidade, como nós vimos aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 2. Sendo mais claro agora, talvez nos últimos 5 anos, o seu salário dobrou, triplicou, quadruplicou, e você continua dando os mesmos cinquentão que você dava lá atrás, quando você recebia um valor menor.
Do mesmo jeito que existe o excesso para o outro lado, o lado da exploração, pode existir essa acomodação. Onde nós começamos a ficar confortáveis e não nos preocupamos em atualizar o nosso esforço, o nosso envolvimento. Não é isso que nós aprendemos aqui. Davi convoca: quem está hoje disposto a dar ofertas do que possui ao Senhor? Vocês estão preparados? Vocês estão prontos? Com um determinado tipo de coisa, um determinado tipo de valor, mas contanto que todos estejam juntos, de mãos dadas. Essa é uma convocação especial, solene, que trouxe um resultado maravilhoso. Ele nos ensina o princípio da proporção. Amém? Em segundo lugar, para nós encerrarmos a nossa mensagem de hoje de uma forma bem mais objetiva, essa segunda lição. No verso 5, Davi ensina para o povo o caminho da generosidade. Já falamos sobre desprendimento, mas aqui nós temos algumas observações diferentes. Quem, pois, está disposto a ofertar com generosidade para o Senhor? Será que esse homem tinha moral para pedir isso? Tinha, né? No verso 2 nós lemos que ele fez tudo em abundância. Ele foi extremamente generoso, e por isso ele podia olhar nos olhos das pessoas que faziam parte do reino, um a um, e dizer: vamos fazer bem feito, vamos fazer com generosidade. E aqui nesse ponto, meus irmãos, infelizmente nós vamos dar uma atenção a um problema crônico que nós temos. O mundo inteiro tem, mas talvez o brasileiro tenha com um grau maior de intensidade. O brasileiro tem uma mania louca por desconto, né? Economia, não é isso? Levar algum tipo de vantagem, pagar barato, nós não gostamos disso? Põe a placa lá, promoção. Tem hora que o pessoal está vendendo mais caro do que o preço normal, você vai lá, você viu a placa, me vê 2 aqui, eu quero levar logo 2. Nós gostamos, né? Nós amamos, nós apreciamos isso. Em toda negociação nós queremos pagar o mínimo possível, não é isso? Nós gostamos, nós somos especialistas nisso. Então, se você vai olhar um carro para comprar, a FIP fala que o carro custa 50, você fala assim: amigão, gostei do carro, mas 40 no Pix. Não é assim? É assim que nós fazemos. Vai olhar um gado para comprar, está todo mundo pagando 3.200 no bezerro bom, esse aqui, o Nelore, né? Bom na raça. Você olha para o camarada e fala: gostei, o gado é bom, tem era, é bom de raça, né? Está pesado. Eu pago 2.800 se você quiser, aqui na liguinha. Nós fazemos isso. As mulheres vão comprar roupa e no final do ano, chega lá, escolhe as coisas, chega no caixa e fala assim: fim de ano, né? Você sabe, né? Tem que ter um desconto especial, né? Uma época especial. Eu fiz isso essa semana. Tive que fazer, mas não deu certo. O coração da menina era duro. Prestador de serviço vai na sua casa. Você não tem as ferramentas, você não sabe fazer o serviço, ele resolve para você. Quanto ficou? 100. Nossa, cara, você não sabe, as coisas estão complicadas demais. Não dá para fazer 70, não? Pix, não é assim? Nós temos esse problema crônico, por assim dizer. E o que acontece? Eu digo que é crônico porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos o dinheiro para pagar o preço normal, não é? Temos o dinheiro. E muitas vezes a gente vê que já está barato, que compensa, que vale a pena, e mesmo assim, tendo condição, sabendo que vale, a gente pisa, né? Porque nós queremos ter uma certa vantagem, independente se é um produto, se é um serviço, a gente quer desembolsar o mínimo possível. E aonde essa doença entra? Aonde mais essa doença entra? Ela entra no nosso coração em relação ao nosso dever financeiro no reino de Deus. Não tem como. Se em todos os momentos nós estamos o tempo todo brigando por isso, né, para o mínimo, para o menor, isso vai, queiramos nós ou não, afetar o nosso posicionamento em relação
ao reino de Deus. Isso vai influenciar as nossas decisões financeiras em relação ao reino de Deus. E aí, na hora de investir, vamos fazer uma confraternização? Vamos dar alguma coisa para o pessoal comer? Vamos. Às vezes a gente vê, eu não estou falando da nossa igreja, em alguns locais, o pessoal compra a pior marca que tem, aquela que só vende porque pôs na promoção, porque estava perto de vencer. De onde que vem essa mentalidade? Vamos trocar algum equipamento aqui, vamos comprar uma caixa de som nova, maior. Vamos ver aí, põe na OLX, né? Vamos achar uma usada, segunda mão, terceira mão, bem mais barato. Deus me livre comprar trem novo, equipamento de som, essas coisas, tudo caro. E essa mentalidade vai nos enrijecendo, nos atrofiando, nos diminuindo, nos encolhendo, até o ponto que nós estamos fazendo do mesmo jeito que fazemos lá fora, com as outras questões da nossa vida. Sempre buscando o mínimo, sempre buscando o medíocre, sempre buscando o que vai custar o menor esforço possível. Essa realidade, meus irmãos, não condiz com um discípulo de Cristo. Não condiz com aquilo que o nosso Mestre fez por nós. Talvez você não se sente encorajado com o exemplo de Davi. Talvez você olhe para a história e mesmo assim, com o coração petrificado, você diz, não, mas é porque ele era muito rico, então assim nem serve de base. A minha realidade é outra. Eu sou classe baixa, estou morando no Brasil, só tem dívida, então não serve. Talvez o exemplo dos israelitas não te serva, não serve para te encorajar. Mas eu queria que você se lembrasse do exemplo de Jesus. Jesus Cristo investiu pesado em nós. Ele foi extremamente generoso comigo. Ele foi extremamente generoso com você, se doando, ofertando a sua vida. E raciocine comigo, ele podia ter olhado para Deus Pai, na hora que ele estava fazendo o plano da salvação, e dito assim, Deus, Pai, é o seguinte, eu até vou para a terra, mas eu vou ficar mais pregando, sabe? O sermão é bacana, eu gosto. Eu tenho muito conhecimento, deixa eu ficar mais nisso. Eu faço uns milagres também de vez em quando. O povo gosta. O povo gosta, você sabe, né? Vou ficar famoso pra caramba. Eu faço alguns milagres, mas esse negócio de morrer. Não, morrer não. Aí também não. Minha vida. Morrer para aquele tanto de pecador, que povo nojento, malvado. Não. Arruma outra pessoa, arruma um anjo. O Miguel estava aqui agorinha com a gente. Ele não fez isso. A palavra de Deus é clara em nos dizer que Ele nos comprou com um alto preço. Ele deu a sua vida por nós. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos, espiritualmente falando, nos tornar pessoas extremamente prósperas, ricas, espiritualmente falando. Enquanto estava aqui nesse mundo, ele se doou integralmente. Existem alguns relatos nos evangelhos que ele se doou tanto durante um determinado dia, curando as pessoas, expulsando demônios, que ele chegou na exaustão, sem comer, sem beber, curando, ajudando, sendo generoso com as pessoas. Se o Elias estivesse aqui, pregando essa mensagem, eu tenho certeza que agora ele diria, será que isso não te toca? Será, meus irmãos, que esse exemplo não nos comove? Será que essa história não nos constrange a fazermos uma revisão sobre como nós temos nos portado em relação a esse assunto? Davi, os israelitas e Jesus nos ensinam que a generosidade é o melhor caminho. Eu quero concluir a nossa mensagem com um tempo de reflexão. Fim de ano é o momento mais indicado para a gente fazer um balanço, né? É isso que as empresas fazem, é isso que as pessoas organizadas financeiramente fazem. Escutei aqui, durante o café, que um grupo de pessoas, as pessoas mais ricas, né, aqui, vamos pensar no nosso município, todo fim de ano elas se reúnem, né, classes altas se reúnem,
as esposas ficam se banhando, talvez nas piscinas aquecidas, tomando um sol, e os homens, os provedores, ficam ali planejando o que vão fazer no ano seguinte para conseguir manter o seu patrimônio e, se for possível, aumentar. Todas as pessoas fazem isso. Respondendo à pergunta, como é que eu estou administrando o meu dinheiro? Não é a pergunta? A retrospectiva tem esse papel, o balanço tem esse dever de mostrar, como um ultrassom faz, mostrar o que está acontecendo com o nosso caixa. Eu quero propor isso, para que nós façamos esse exercício. Eu sei que tem gente aqui que tem as planilhas no Excel, né, organizadinho e tal. Tem ainda? Tem ainda, planilha no Excel, né? Mapeia certinho as movimentações do meio. Mas eu queria te encorajar, chega em casa, tranquilo, depois do almoço, fez o quilo, pega um papel, pega uma caneta, pega uma calculadora e comece a pôr ali a sua realidade. Aquilo que você tem recebido, né, o seu salário, a sua renda. E no outro lado, comece a colocar também, principalmente as saídas. E o desafio que eu quero propor aqui é que você analise se há proporção. Fique com essa palavra em mente. Se há proporção entre o que você recebe, entre os seus gastos gerais e entre o que você contribui com a obra de Deus. Ok? Entenderam? É bem tranquilo, né? Talvez você vai precisar olhar as faturas do cartão ali, mas eu acho que dá para a gente fazer esse trabalho. Veja se há proporção entre o que você recebe, os seus gastos gerais e, em terceiro, aquilo que você contribui com a obra de Deus. Se no final desse balanço você sentir que existe um certo desequilíbrio, você está me entendendo, ou uma desatualização, talvez seja o momento de rever a sua agenda financeira. E aqui nós não vamos fazer o que Davi não fez, o que Deus não fez, o que Jesus não fez, que é estipular valores. Mas talvez uma sugestão, e é o que eu faço há uns 12, 13 anos, seja estipular percentuais, cada um com a sua realidade. Quando você faz isso, a atualização é automática. À medida que o tempo vai passando, a condição vai aumentando ou melhorando, existe essa equiparação, existe essa atualização. Mas isso é algo pessoal que você vai fazer sem a imposição de nenhum de nós. Quando isso acontece, nós não corremos o risco de vivermos na estagnação que foi mencionado aqui. Que Deus possa nos dar condições de levarmos a sério esse desafio e tudo que nós ouvimos aqui durante essa mensagem. Especialmente hoje, Davi ensina e contempla de uma forma muito especial o povo contribuindo proporcionalmente à sua realidade, sem excessos e sem faltas. E ao mesmo tempo, ele ensina o povo a fazer isso com generosidade. Amém? Mais uma vez, obrigado pela presença e atenção dos irmãos.